Dos Vedas, eu sou o Samaveda. Dos semideuses, eu sou Indra. Dos sentidos, eu sou a mente. E nos seres vivos, eu sou a força viva. Vedanam Samavedosmi, Devanam Asmi Vasava, Indriyanam Manaschasmi, Bhutanam Asmi Chetana. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 22. Eu estou puxando, estou ajeitando a cadeira, Bímola. A diferença entre matéria e espírito é que a matéria não tem consciência como a entidade viva. Então, a primeira lição que temos que aprender é essa, né? Que nós somos espírito eterno, nós somos almas eternas, nós não somos esses corpos materiais perecíveis, temporários e miseráveis, não somos mistura de elemento químico, como que é? Pó cósmico, pó do universo, não somos pó, não temos nada a ver com o pó. Qual é o pó? O pó, Bímola, o pó é que não temos nada a ver com o pó. Não temos nada a ver com esse corpo material temporário, miserável e perecível. No Bhagavatam fala, esses corpos materiais são supérfluos para nós, almas eternas. Supérfluos. Nós não precisamos desses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Nós precisamos voltar à sanidade e pegar o nosso corpo eterno novamente, porque esse corpo material que nós temos agora é temporário, miserável e perecível. Na verdade, esses corpos, né? Normalmente a gente só enxerga o corpo material sutil, isso que a gente vê no espelho. Mas nós temos o corpo material sutil, que é o corpo de espírito e fantasma, que também é material, né? Muita gente acha que o corpo material sutil é um corpo eterno. Não tem nada de eterno, ele é material. Algumas pessoas veem, né? Vê os fantasmas. Os espíritos e fantasmas dos mortos estão em corpos materiais sutis. Corpos materiais sutis. Então esse corpo de fantasma também não é necessário para nós. Nós necessitamos do corpo eterno. E para resgatar esse corpo eterno, nós temos que viver como almas eternas, viver conscientes de Deus, porque a gente só vai reviver ou resgatar esse corpo eterno quando a gente viver como alma eterna. É porque enquanto vivemos como pensando que somos matéria, vamos viver presos a esses corpos materiais, grosseiro e sutil na criação material. Mesmo dando tudo errado, a pessoa se enche de esperança e planos, daí não quer sair daqui, né, Bímola? E normalmente quando morre, eu não posso morrer agora, eu estou cheio de planos, eu tenho tanta coisa para realizar, eu tenho tantos sonhos. Ei, Bímola, eu não posso nem tomar água, socorro. Então, não vou falar. Vou falar de quem está aqui para impedir o homem de se autorrealizar. Não vou falar, não. Não, uma mulher material é assim, né? A mulher material está aqui para isso, para impedir o homem de se autorrealizar. Agora a mulher transcendental está aqui para ajudar o homem a se autorrealizar e ir embora com ele, né? Então, se o homem se autorrealiza, a mulher vai junto com ele, né? Se o homem se autorrealiza, a mulher, o casamento transcendental é assim, né? Ele ajuda ela a avançar espiritualmente e ela ajuda ele a fazer esse serviço, né? A se autorrealizar. Mas é outro assunto, né, Bímola? Tá bom, é outro assunto. Tá? E não é, né? E não é, porque sem compreender a diferença entre matéria e espírito, e que a matéria não tem consciência como a entidade viva, portanto, esta consciência é suprema e eterna.
É a explicação de Prabhupada aqui para esse verso. Vou ler de novo, Bimala. Tá, vou prestar atenção. Não tem vírgula não. A diferença entre matéria e espírito é que a matéria não tem consciência como a entidade viva. A mesa pensa? A mesa se move? Daqui a pouco, com os lixos eletrônicos e mecânicos, as mesas vão se mover também, né? Mas não tem consciência, né? Esses lixos mecânicos e eletrônicos podem se mexer, né, com o chamado progresso, a evolução, mas não tem consciência. A inteligência artificial. Quem fez é burro. Quem fez a inteligência artificial é burro, Bilma. Tem inteligência material, mas a inteligência material é um desperdício da inteligência, né? Usar a inteligência materialmente falando é um desperdício da inteligência. Então, se quem fez a inteligência artificial é burro, como que a inteligência artificial vai ser inteligente e consciente? Não vai, né? Não vai. Ela vai ter a natureza do seu criador. Tá, já parei de falar, é outro assunto. Tá, nossa, tudo é outro assunto, hein? Ah, tá louco, hein? A consciência não pode ser produzida por uma combinação de matéria. Tá vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. Vou até printar isso aqui, ó. Prabhupada falou em tudo aqui, ó. Em 3 linhas, Prabhupada falou tudo. Peraí, deixa eu printar aqui. A consciência não pode ser produzida por uma combinação de matéria. Tá vendo? Se quem fez a inteligência artificial não tem inteligência, não tem consciência, como que a criação dele vai ter consciência, Bimala? Não vai. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. É outra máxima. Então, o cientista, os líderes da sociedade, vamos falar assim, né? Os líderes da sociedade em todos os níveis, eles não têm consciência. Como que eles vão dar consciência? Não tem como. Ninguém pode dar o que não tem. Não tem onde ir. A consciência não pode ser produzida por uma combinação de matéria. Pode até parecer. Tem muitas coisas incríveis, bonitas, emocionantes, mas é ilusão, né? É ilusão do começo ao fim. E tudo que eles criam é problemas. O homem, materialmente falando, só cria problemas. Mais nada além de problemas. Eles estão complicando o que todo animal faz. Todo animal come. Vamos falar do cachorro, né? Que é o Deus do brasileiro. É o Deus do ocidental, né? O cão. O cão é o Deus do ocidental. O cão come, você come. O cão dorme, você dorme. O cão faz sexo, você faz sexo. O cão se defende, você se defende. Qual a diferença? Se os dois estão fazendo a mesma coisa. A diferença é que o homem complica cada vez mais para fazer o que qualquer cão está fazendo. É isso. Também cada vez complica mais. Mais tecnologia. É um animal polido, né? Mais problemas, mais tecnologia, mais problemas, mais vida artificial. Ou seja, a consciência está cada vez mais encoberta pela a ilusão. Tá, já parei então. Mas você não tocou o búzio? Agora eu posso parar. Tá bom, amigo. Não, a senhora que manda. Não achei ruim não, tô abanando o rabinho. Bom, então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai.
Vou voltar um pouquinho, que senão vai ficar sem sentido, Bímola. Agora estou confuso com relação à minha obrigação e perdi toda a compostura por causa da fraqueza. Nesta condição peço-vos que me digas claramente o que é melhor para mim. Agora sou vosso discípulo e uma alma rendida a vós. Por favor, instrui-me. Bhagavad Gita 2.7. Paramos aqui onde Prabhupada começa a explicar, né, que este é o processo mediante o qual aceitamos um mestre espiritual. A gente deve buscar um mestre espiritual porque a pessoa deve buscar um mestre espiritual quando ela está perdida e confusa, ou seja, é o que 99,99999% das pessoas do mundo estão nessa condição, perdidos, completamente perdidos, por mais que não pareça. Então é nessa hora que a gente deve aceitar um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente. O mestre é o representante de Deus, Krishna, o representante dos mestres anteriores. Krishna diz que todos os mestres são seus representantes. Mestres de verdade, né? Não farsantes, enganadores ou enganados. Por isso deve-se oferecer ao mestre espiritual o mesmo respeito que se oferece a Deus. Como diz Vishwanatha Chakravarti Thakur em suas orações ao mestre espiritual, Jasya Prasada Bhagavad Prasada. Em português, pela misericórdia do mestre espiritual recebemos a bênção de Deus, Krishna. Assim, se nos entregamos ao mestre espiritual autêntico, nos entregamos a Deus. Deus aceita nossa rendição ao mestre espiritual. No Bhagavad Gita 18.66, Krishna instrui: abandona todas as patifarias que tem por aí. Tá, essa tradução não. Aqui, tá bom. Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Hei de salvar-te de toda reação pecaminosa. Não temas. É o que Deus quer de todos os seres vivos. Que todos abandonem as variedades de religiões e se rendam a Ele. Pode ser que alguém argumente: mostre-me Deus, Krishna, e eu me renderei a Ele. Mas não é assim. O processo é que primeiro nos rendemos ao representante de Deus, Krishna, para então nos rendermos a Deus, Krishna. Deus fala uma coisa e o cara fala outra. Não tem como dar certo, meu amigo. Nós temos que baixar a bola, ser humildezinho, porque o conhecimento começa com humildade. Sem humildade, nós não vamos ver nem o prefeito da cidade. Por isso se diz que Sakshadarivena Samasta Shastrae, em português, o mestre espiritual é como Deus. Quando oferecemos respeito ao mestre espiritual, estamos oferecendo respeitos a Deus. Como estamos tentando ser conscientes de Deus, Krishna, é necessário que aprendamos como oferecer respeitos a Deus através do representante de Deus. Em todas as escrituras autorizadas, as escrituras védicas ou que seguem a versão védica, se descreve que o mestre espiritual é como Deus, mas o mestre espiritual jamais diz eu sou Deus. O discípulo tem a obrigação de oferecer respeitos ao mestre espiritual da mesma forma que oferece respeitos a Deus. Mas o mestre jamais pensa: os meus discípulos estão me oferecendo o mesmo respeito que oferecem a Deus, portanto me tornei Deus. Logo que pensa assim, ele se torna um cão em vez de Deus. Por isso Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que Kintu Prabhu Japriya Evatasya, em português, como o mestre espiritual é o servo mais confidencial de Deus, oferece-se-lhe o mesmo respeito que se oferece a Deus. Deus é sempre Deus e o mestre espiritual é sempre o mestre. Por uma questão de etiqueta, Deus é o adorável
E o mestre espiritual é o Deus adorador. Por isso o mestre é chamado de Prabhupada. A palavra Prabhu quer dizer Senhor e Pada quer dizer posição. Assim, Prabhupada quer dizer aquele que aceita a posição do Senhor. Isso é o mesmo que Sakshadarivena Samasta Shastrai. Resumindo, o mestre espiritual é um vice-deus. Mas só precisamos de um mestre se levarmos muito a sério a vontade de compreender a ciência de Deus, Krishna. Não devemos tentar manter um mestre espiritual por uma questão de moda. Uma pessoa que tem aceitado um mestre espiritual fala com inteligência. Ele jamais fala disparates. Este é o sinal que distingue quem aceitou um mestre espiritual autêntico. Por certo que devemos oferecer todos respeitos ao mestre espiritual, mas devemos também nos lembrar de como levar a cabo as suas ordens. No Bhagavad Gita 4.34, o próprio Shri Krishna nos diz qual é o método de buscar o mestre espiritual e aproximar-se dele. Eu já vi várias pessoas, eu já li o Bhagavad Gita um monte de vezes, tal. Mas entendeu? A maioria leu e não entendeu, porque quem entende o Bhagavad Gita, ele faz o que o Bhagavad Gita orienta. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o que esse verso aqui fala. O próprio Shri Krishna nos diz qual é o método de buscar o mestre espiritual e aproximar-se dele. Krishna fala no Gita: procura aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faz perguntas submissamente e presta-lhe serviço. A alma autorrealizada poderá te transmitir conhecimento porque vê a verdade. Está vendo? Eu gosto daquela outra tradução, Bimala, que é a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faz perguntas submissas e presta serviço, porque as almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento porque viram a verdade. E como que vê a verdade? Todo mundo pode ver a verdade através dos olhos das escrituras autorizadas. Não é qualquer escritura. A maioria das escrituras vão te cegar, te confundir. Mas a escritura autorizada, no caso aqui está se falando do Bhagavad Gita como ele é, ela vai abrir os seus olhos com o archote do conhecimento. E aí você vai ver Deus através dos olhos das escrituras autorizadas. O primeiro processo é o processo de rendição. Tem que pagar um mestre espiritual, pagar com serviço. Primeiro você se encontra com um mestre espiritual, aí você faz perguntas a ele, aí ele vai responder todas as suas perguntas, você vai ficar satisfeito, aí você paga ele com um serviço prático e amoroso. Entendeu? Nada é de graça, nada em lugar nenhum. Só que esse conhecimento você paga com serviço prático e amoroso. É o serviço voluntário de amor a Deus, na prática. É o que o mestre faz, é o que ele ensina, como servir a Deus com amor e devoção na prática. Onde eu estava? Está aqui, ó. O primeiro processo é o processo de rendição. Temos que encontrar uma pessoa elevada e nos render voluntariamente a essa pessoa. As escrituras autorizadas mandam que antes que aceitemos um mestre espiritual, o examinemos cuidadosamente para ver se podemos nos render a ele. Não é ir aceitando qualquer mestre, não. Tem que testar um mestre espiritual. Prabhupada falou, né? Tem que escolher um mestre espiritual com todo cuidado, como alguém escolhe uma esposa para casar, porque depois não pode trocar, né?
Só se o mestre espiritual cair, né? Se o mestre espiritual cair, você pode procurar outro mestre espiritual, mas se ele não cair, você não pode trocar de mestre espiritual. Então, se aceitar um mestre espiritual aí sem examinar cuidadosamente, você pode aceitar um mestre espiritual errado, né? E aí, meu amigo, se o mestre for incompetente, se o mestre for incompetente, você vai se afastar de Deus ao invés de se aproximar de Deus, porque ele vai se desviar, especular, e aí você vai cair junto com ele. Tem muitos detalhes, né? É uma ciência, é a ciência do amor a Deus. Então, por isso, né? Por isso nós temos que primeiro entender a filosofia, senão como a gente vai examinar cuidadosamente um mestre espiritual se a gente não entendeu a filosofia? E esse verso fala isso, né? Faz perguntas submissas, faz muitas perguntas, pergunta tudo. E o mestre, se for autorizado, qualificado e competente, ele vai te responder tudo e você vai ficar satisfeito com as respostas. E aí você tendo filosofia, você escolhe cuidadosamente um mestre. Porque cada mestre tem o discípulo que merece e cada discípulo tem o mestre que merece. Então, esse aqui é o recado de Prabhupada, ó. Na verdade, não é nem de Prabhupada, é o recado das escrituras autorizadas que mandam que antes que aceitemos um mestre espiritual, o examinemos cuidadosamente para ver se podemos nos render a ele. Não devemos aceitar um mestre de repente por fanatismo. Isto é muito perigoso. O mestre espiritual também deve examinar a pessoa que quer tornar-se seu discípulo para ver se esta pessoa é idônea. É assim que se estabelece a relação entre o mestre e o discípulo. Tudo é providenciado, mas devemos aceitar o processo com seriedade. Depois disso, podemos ser treinados de modo a nos tornar discípulos autênticos. Em primeiro lugar, temos de encontrar um mestre espiritual autêntico, estabelecer nossa relação com ele e proceder adequadamente. Então alcançaremos o êxito em nossa vida, pois o mestre espiritual pode iluminar o discípulo sincero que está na escuridão. Tá, vou parar aqui, viu? Eu estou rindo já do que eu vou ler. Eu estou rindo do que eu vou ler aqui. Tudo você quer saber também. Ah, tá louco. Todos nascem tolos e patifes. Tá vendo? Vamos parar aqui. Na página 3, onde Prabhupada diz que todos nascem tolos e patifes. Mas a gente tem que virar esse jogo, né? Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site. Já falei, Bímola, página 3, todos nascem patifes e tolos. Não é fácil não, viu? Onde eu estava? Você me corta, me... Ah, é verdade. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Vou tomar água. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o livro do devoto. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada se tiver no sebo. Combinado? Então tá combinado. Se não achar os links, fale com a gente. Tô clicando aqui para ver, tá? Qualquer dúvida já sabe. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook
Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Estou vendo aqui, tem as 3 opções: usado, econômico e luxo. Tá bom? Então tá bom. E agora, Bhagavatam. Não fui na agenda ainda, vou lá na agenda, deixa eu ver o que tem na agenda. Aí, tá vendo? Eu tava pulando, tem o convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? O Bhagavatam. Então tá bom. Então, na mão. Não é na mão. Mas também você me atrapalha inteira, que você me corta, eu me perco. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, paramos aqui na página 230, Bimala. Esses homens incivilizados não veem com bons olhos o movimento Hare Krishna. Como funcionários públicos, eles não hesitam em declarar que o canto de Hare Krishna é um estorvo, embora o Bhagavad Gita diga... Tá, Bimala, vou prestar atenção. Embora o Bhagavad Gita diga claramente que Satatam Kirtayam Tomam Jatantash Chadrida Vrata
De acordo com esse verso, é dever dos Mahatmas, das grandes almas de verdade, cantar o mantra Hare Krishna e usar toda a sua habilidade para tentar espalhá-lo mundo afora. Infelizmente, a sociedade está em situação tão incivilizada que existem pretensos Mahatmas que estão dispostos a matar vacas e crianças e acabar com o movimento Hare Krishna. Exemplo dessas atividades incivilizadas é o fato de que há pessoas que fizeram oposição ao centro que o movimento Hare Krishna construía em Bombay, o terreno Hare Krishna. Assim, como Kansa não poderia matar o belo filho de Devaki e Vasudeva, a sociedade incivilizada, embora descontente com o avanço do movimento da consciência de Deus, Krishna, não terá condições de sustá-lo. Entretanto, teremos de enfrentar muitas dificuldades, de muitas maneiras diferentes. Embora Krishna não pudesse ser morto, Vasudeva, como pai de Krishna, temia, porque em afeição pensava que Kansa viria imediatamente para matar o seu filho. Do mesmo modo, embora o movimento da consciência de Deus, Krishna e Krishna não sejam diferentes e não haja demônio algum que possa acabar com ele, ficamos com medo de que a qualquer momento os demônios acabem sustando este movimento Hare Krishna em alguma parte do mundo. Todos esses detalhes estão na coleção Srila Prabhupada Lilamrita, né? A luta de Prabhupada para estabelecer a ISKCON Hare Krishna no mundo inteiro, mesmo sem a ajuda de nenhum indiano, né? Nenhum irmão espiritual de Prabhupada deu ajuda no começo. Não deixaram nenhum estudante celibatário ir ajudar. Tinha um estudante celibatário lá que queria ajudar a Prabhupada, não deixaram. Shukadeva Goswami prosseguiu. Em seguida, tendo observado que o seu filho tinha todas as características da suprema personalidade de Deus, Krishna, Devaki, que tinha muito medo de Kansa e estava deveras atônita, começou a oferecer orações ao Senhor Krishna. Neste verso, a palavra Suvismita, que significa atônita, é significativa. Devaki e seu esposo Vasudeva sabiam muito bem que o seu filho era a suprema personalidade de Deus, Krishna, e não poderia ser morto por Kansa. Porém, devido à afeição, à medida que pensavam nas atrocidades anteriores de Kansa, ambos temiam simultaneamente que Krishna fosse morto. É porque eles achavam que Krishna era filho deles, né, Bimala? Tinha esse relacionamento com pai e mãe de Deus, Krishna. Então eles pensavam em Krishna como filho deles e não como a suprema personalidade de Deus. É um misto, né? É por isso que se usou a palavra Suvismita. Do mesmo modo, ficamos aturdidos pensando se este movimento Hare Krishna será eliminado pelos demônios ou continuará a avançar sem temor. Foi uma luta gigantesca de Prabhupada nos Estados Unidos e depois na Índia. Como nós vamos ver na coleção Srila Prabhupada Lilamrita, se Krishna deixar, né? Então você que gosta de ouvir a gente ler os livros de Prabhupada, peça aí para Krishna, né? Ô Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada. Tira a Bimala, tira a cruz pesada dele. Tá bom, Bimala. Deixa eles pediram que eles acharem melhor. Tá bom, não, sim senhora, a senhora tem razão. Tá. Vou continuar aqui. Shri Devaki disse: meu querido Senhor Krishna, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Nossa, só corte. Shri Devaki disse: meu querido Senhor Krishna, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem como imperceptível as palavras e a mente. No entanto, sois a origem de toda manifestação cósmica, sois o Brahman,
o maior de tudo, pleno de refulgência como o sol. Não tendes causa material, não sofreis mudanças ou modificações, e não tendes desejos materiais. Por isso os Vedas dizem que sois a substância. Portanto, meu Senhor Krishna, sois diretamente a origem de todas as afirmações védicas, e compreendendo-vos, todos podem gradualmente passar a compreender tudo. Sois diferente da luz do Brahman e do Paramatma, entretanto, não sois diferentes dele. Não sois diferentes deles, da luz, do Paramatma, do Brahman. Tudo emana de vós. Na verdade, sois a causa de todas as causas. O Senhor Vishnu, a luz de todo conhecimento transcendental. Vishnu é a origem de tudo. E não há diferença entre o Senhor Vishnu e o Senhor Krishna, porque ambos são Vishnu Tattvas. Através do Rig Veda entendemos que Om Tat Vishnu Paramam Padam. Em português, a substância original é o Senhor Vishnu onipenetrante, que também é Paramatma e o Brahman refulgente. Deixa eu tomar água aqui. As entidades vivas também são partes integrantes de Vishnu, o qual tem várias energias. Vishnu ou Krishna, portanto, é tudo. No Bhagavad Gita 10.8, o Senhor Krishna diz que Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate. Está muito vento, Bima, minha voz já está falhando. Espera aí, deixa eu baixar um pouco aqui. Muito vento também é demais. É demais. Tá, Bima, não. Sensível é a minha carcaça, eu não sou sensível. Sensível é a minha carcaça. Eu sou a fonte de toda a tradução, do que eu tentei falar aqui. Aham Sarvata, Aham Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartate. Em português, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e transcendentais. Tudo emana de mim. Logo, Krishna é a causa da qual tudo se origina. Quando Vishnu se expande em seu aspecto onipenetrante, deve-se entender que ele é Nirakara, Nirvishesha, Brahmajyoti. Embora tudo emane de Deus, Krishna, em última análise, ele é uma pessoa. Aham Adir Hidevanan. Ele é a origem de Brahma, o primeiro filho, Vishnu, o Espírito Santo, e Maheshwara. Não, eu falei errado aqui, Bimala. Para de me apressar, tá louco, você fica me pressionando aí. Ele é a origem de Brahma. Brahma é o primeiro filho de Deus dentro de cada um dos incontáveis universos. Vishnu é o próprio Deus, Krishna, que mantém tudo. E Maheshwara, que é Shiva, é o Espírito Santo, É o devoto, é o maior devoto de Deus. E deles é a trindade original, Brahma, Vishnu e Shiva. No caso aqui, Maheshwara, que é outro nome de Shiva. E deles manifestam-se muitos outros semideuses. Portanto, no Bhagavad Gita 14.27, Krishna diz que Brahmanohi Pratishtaham. Em português, o Brahman repousa em mim. O Senhor Krishna diz também que Jepyaniya Devata Bhakta. Posso tentar cantar o verso e depois ler a tradução e parar? Muito obrigado, hein? Jepyaniya Devata Bhakta Jajante Shradayam Vita Tepimam Nevakunteya Jajantiya Vidi Purvakam. Em português, tudo o que um homem acaso sacrifique a outros deuses, ó filho de Kunti, com efeito destina-se unicamente a mim.
mas é oferecido sem compreensão verdadeira. Bhagavad Gita 9.23. Então no próximo programa a gente lê de novo esse verso, né? E ouve a explicação de Prabhupada e aí a gente entende. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bima, para entender todos os detalhes, para entender a ciência de Deus, Krishna. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vai abrir, vou tomar água. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho, entortar a tela. Pronto. Agora eu vou trocar de óculos. Essa água tem que dar. Tá bom, Bímola, tem, acho que dá. Até o fim do programa dá. Não, não precisa trazer um balde, não. Essa aí vai dar. É 8 mil. E balde, vou tomar um balde de água? 5 litros de água? Não, Bímola. Só 1 litro dá. Você reclama demais. Nossa, que lamentação. Tá parecendo eu. É uma alma condicionada, é isso aí mesmo. Anseio que não tem, lamento que perdeu. Página 244. Onde? Uma. Aqui. Tá, agora vai. Uma vez, os devotos estavam comendo tão vorazmente que ameaçaram comer tudo o que havia antes de todos os visitantes serem servidos. E Kirtanananda teve que admoestá-los por sua atitude egoísta. Aos poucos foram entendendo que o banquete de domingo não era só para o divertimento e prazer deles, mas também para atrair as pessoas à consciência de Deus, Krishna. Prabhupada havia começado a revista De Volta ao Supremo na Índia, embora viesse escrevendo artigos desde os anos 30. Foi em 1944 em Calcutá que sozinho começara a revista em resposta ao pedido de seu mestre espiritual de que pregasse a consciência de Deus, Krishna, em inglês. Foi com grande dificuldade que, através de seus negócios farmacêuticos, conseguira juntar as 400 rúpias mensais necessárias para custear a impressão. E sozinho escrevera, editara, publicara, financiara e distribuía cada número.
naqueles anos remotos de volta ao Supremo fora o principal trabalho literário e missão de pregação de Prabhupada. Prevera uma ampla distribuição da revista e fizera planos para difundir a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya em todo o mundo. Fizeram uma lista de países importantes e o número de cópias de Volta ao Supremo que queria enviar para cada um deles. Solicitara doações para financiar este projeto, mas a ajuda fora escassa. Então, em 1959, voltara suas energias para escrever e publicar a coleção Śrīmad Bhagavatam. Porém, agora queria reviver de volta ao Supremo e dessa vez não faria isso sozinho. Dessa vez daria a responsabilidade a seus discípulos. Greg Scarfe, agora Gargamuni, desde a sua recente iniciação, descobriram uma impressora, tá, Bimala, vou prestar atenção, é o que eu estava pensando aqui, né? Prabhupada queria fazer essa revista de volta ao Supremo mais importante que a revista Time. Greg Scarfe, agora Gargamuni, desde sua recente iniciação, descobriram uma impressora. Um clube campestre em Queens tentava vender a sua pequena máquina impressora A.B. Dick. Prabhupada ficou interessado e foi até o Queens, numa caminhonete emprestada com Gargamuni e Kirtanananda para ver a máquina. Era velha, mas em boas condições. O gerente do clube campestre queria $250 por ela. Prabhupada examinou a máquina cuidadosamente e conversou com o gerente falando de sua missão espiritual, e o gerente mencionou uma segunda máquina impressora que tinha à mão e explicou que na realidade nem uma máquina nem outra tinha utilidade para ele. Então Prabhupada disse que pagaria $250 pelas duas máquinas. O clube campestre não precisava delas realmente, e além disso o gerente devia ajudar, já que Prabhupada tinha uma importante mensagem transcendental a imprimir para o benefício de toda a humanidade. O homem concordou. Prabhupada fez Gargamuni e Kirtanananda carregar a caminhonete com ambas as máquinas, e assim a ISKCON adquiriu as suas máquinas impressoras. Srila Prabhupada entregou a publicação da revista de volta ao Supremo a Hayagriva Irairama. Por muitos anos ele considerara a revista de volta ao Supremo como seu serviço pessoal a seu mestre espiritual, mas agora deixaria jovens como Hayagriva, o professor universitário de inglês, Irairama, escritor profissional, encarregarem-se da revista de volta ao Supremo como o serviço deles a seu mestre espiritual. Em pouco tempo, Hayagriva e Irairama montaram o primeiro número e estavam prontos para imprimir. Era uma noite de folga, nem canto e dança público de Hare Krishna, nem palestra, e o Swamiji estava em cima, em seu quarto, trabalhando em sua tradução do Śrīmad Bhagavatam. Embaixo, a impressão do primeiro número prosseguia por horas. Irairama datilografara os Irairama datilografara os extenseis, Bimala, e durante a impressão debruçava-se nervosamente sobre a máquina, examinando a qualidade da impressão de cada página, cofiando a sua barba e murmurando: Agora era hora de colacionar e grampear cada revista. Os extenseis deram para 100 cópias e 100 cópias de cada uma das 28 páginas, e da capa e contracapa estavam agora alinhadas ao longo de 2 bancos não envernizados que Rafael fizera naquele verão. Alguns devotos colacionavam e grampeavam a revista numa linha de montagem, passando adiante os maços de páginas, inserindo página sobre página, até chegarem ao fim do banco e darem o maço reunido de páginas a Gargamuni, que ficava de pé, tirando os seus compridos cabelos dos olhos, grampeando cada revista com um grampeador e os grampos que Brahmananda trouxera de seu escritório no Conselho de Educação.
Até Hayagriva, que normalmente não se oferecia para deveres subalternos, estava ali na linha de montagem, colacionando. De repente, a porta lateral se abriu e, para surpresa deles, viram o Swamiji observando-os. Então, ele escancarou a porta e entrou no quarto. Nunca antes descera desta maneira em noite de folga. Eles sentiram um fluxo inesperado de emoção e amor por ele e ajoelharam-se prostrando suas cabeças no chão. Não, não, disse ele, erguendo a mão para contê-los enquanto alguns ainda prostravam-se e outros já se levantavam. Continuem o que estão fazendo. Ao levantarem-se e verem parado ao lado deles, ficaram sem saber o que fazer. Porém, obviamente, ele descera para vê-los produzirem a sua revista de volta ao Supremo, de modo que continuaram trabalhando silenciosa e eficientemente. Prabhupada passou pela fila de páginas com a mão e os punhos estendendo-se graciosamente das dobras de seu manto, enquanto tocava um maço de páginas e então uma revista terminada. Imprensa da ISKCON, disse ele. Jagannatha desenhara a capa utilizando um desenho de bico de pena de Radha e Krishna semelhante à pintura que fizera no templo, e era um desenho simples, envolvido por um motivo decorativo de círculos concêntricos. A primeira página abria com o mesmo mote que Prabhupada usara por anos em sua revista de volta ao Supremo: Deus é luz, ignorância é escuridão. Onde existe Deus, não há ignorância. E na mesma página, Hayagriva não fora capaz de resistir à tentação de pôr uma citação de William Blake, aprovada pelo Swamiji, que substanciava a filosofia da consciência de Deus, Krishna. Deus aparece e Deus é luz. Para aquelas almas pobres que habitam na noite... continuação, tá bom, Bima. Não, aqui tá. Não tem ponto, mas tem letra maiúscula. Tá, vou tentar ler de novo. Deus aparece e Deus é luz para aquelas almas pobres que habitam na noite, mas uma forma humana revela para aqueles que habitam nos recintos do dia. Embora o editorial falasse de Blake, Whitman e Jesus Cristo, enfatizava: é para ensinar esta ciência de devoção a Deus, Krishna, que Swami Bhaktivedanta veio aos Estados Unidos. Sua mensagem é simples: o cantar do santo nome de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 3 pontinhos. Seguindo as ordens de seu mestre espiritual, sua divina graça, Shri Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Swami Bhaktivedanta começou a publicação inicial de Volta ao Supremo em 1944. Esta revista bimensal, publicada de 1944 a 1956 em Vrindavana, Índia, 3 pontinhos, estabeleceu Swami Bhaktivedanta como o personalista líder na Índia. Este número marca a primeira publicação de Volta ao Supremo no Ocidente. O artigo principal, um resumo de uma palestra dada por Prabhupada, era baseado em anotações feitas por Umapati. Disse que ao despertarmos e antes de dormir, devemos surrar nossa mente 1000 vezes com um sapato. Quando a mente diz coisas como: por que cantar Hare Krishna? Por que não tomar LSD? Devemos surrá-la com o mesmo sapato. No entanto, caso sempre pensemos em Krishna, não será necessário surrá-la. A mente será nossa melhor amiga. E havia um artigo de Hayagriva: curta e permaneça. Hayagriva citava liberalmente Hart Crane e Walt Whitman. Não surpreende que tantos jovens universitários estejam tentando curtir.
permanentemente com superdrogas, 3 pontinhos. Talvez este seja o modo de eles dizerem: não queremos tomar parte neste inferno que vocês fizeram para vocês mesmos. Assim, usam psicodélicos como um trampolim para se transportarem a reinos diferentes, 3 pontinhos. Porém, a curtição das drogas é apenas temporária. É temporária, pois é artificial, 3 pontinhos. Na verdade, acaba-se não sabendo aonde levam essas viagens. Hayagriva concluía dizendo que Krishna Kirtana, o canto e dança público de Hare Krishna, é o método mais rápido de curtir sem revertério. É porque toda droga, no começo dá euforia e depois vem a depressão, né? Dá o revertério. Seus amigos pensarão que você enlouqueceu. Este é o primeiro sinal de progresso. Mas deixe que os outros enlouqueçam pela ilusão. Os velhos encantos efêmeros de mulheres e ouro, ao invés disso, enlouqueça pela realidade. Na contracapa da revista havia uma propaganda de 2 ensaios do Swamiji, Krishna, um reservatório de prazer, e Quem é louco? E um aviso. No prelo, Gita Upanishad ou Bhagavad Gita como ele é, tradução e comentários de Swami Bhaktivedanta. A primeira e principal instrução de Prabhupada a seus editores fora que deveriam produzir a revista regularmente, todo mês. Mesmo que não soubessem como vender as cópias, ou mesmo que apenas publicassem 2 páginas, tinha que continuar mantendo o padrão. Ele chamou Hayagriva a seu quarto e o presenteou com uma coleção completa dos 3 volumes de seu Śrīmad Bhagavatam. A primeira página de cada volume escrevera: para Shriman Hayagriva das Brahmachari com minhas bênçãos, a C. Bhaktivedanta Swami. Hayagriva ficou agradecido e mencionou que não tinha como pagá-lo. Tudo bem, disse Prabhupada. Agora monte esta de volta ao Supremo, trabalhe sinceramente e faça tão grande quanto a revista Time. Prabhupada queria que todos os seus discípulos participassem dela. Não sejam obtusos, disse ele, escrevam algo. Queria dar de volta ao Supremo a seus discípulos para a própria pregação deles. Naquela mesma noite, Brahmananda e Gargamuni saíram de bicicleta com os primeiros números, passando por cada loja hippie do Lower East Side, todo o caminho até a Rua 14 e distanciando-se a oeste até o East Village, e até que haviam distribuído todos os 100 números. Aquilo significava um aumento na pregação. Agora todos os seus alunos podiam participar no trabalho, datilografar, editar, escrever, encadernar e vender. Era a pregação dele, é claro, mas ele não estava mais sozinho. Num curto período de 4 meses, a sociedade expandiu-se tanto que já precisava de dependências maiores do que o pequeno templo na lojinha na 2ª Avenida. Afirmava o editorial no 2º número de Volta ao Supremo que Prabhupada não abandonara a sua ideia de obter um grande prédio na cidade de Nova York. O custo imobiliário de Greenwich Village era por demais caro e no centro estava fora de cogitação, mas Prabhupada ainda dizia que queria comprar um prédio. Era difícil para seus seguidores pensarem na consciência de Deus, Krishna, como algo mais do que um movimento do Lower East Side. Pois quem, senão as pessoas do Lower East Side, interessar-se-ia pela consciência de Deus, Krishna? E, de qualquer maneira, quem tinha dinheiro para comprar um prédio em Manhattan? Um dia, porém, coube a Ravindra Swarupa encontrar alguém, um abastado herdeiro judeu, que simpatizava com movimentos jovens, o qual concordou em emprestar $5.000 ao Swamiji. Ravindra Swarupa providenciara o empréstimo e o Swamiji destinara esse dinheiro como seu fundo imobiliário.
ao qual gradualmente acrescentara outros $5.000 que arrecadara através de eventuais doações. Porém, como os prédios adequados estavam a partir de $100.000, até aquela quantia parecia insignificante. O Swamiji foi com Brahmananda olhar um prédio na rua 6, que anteriormente fora o Banco Providenciário Judeu. Tinha um grande saguão de entrada com sobreloja, assoalhos de mármore e a atmosfera de um templo. Brahmananda sugeriu que a área da caixa forte poderia ser remodelada para ser utilizada como dormitório, e o Swamiji ponderou que a sobreloja seria seu apartamento pessoal. Poder-se-ia utilizar o grande saguão, disse ele, para cantos e danças públicos de Hare Krishna e palestras. No entanto, ao deixar o prédio, Prabhupada observou que ele ficava numa esquina, em frente a um ponto de ônibus. Não seria uma boa localização. A sede da Gaudiya Mata no Bag Bazar, em Calcutá, disse ele, também ficava em frente a um ponto de ônibus, e os motores barulhentos dos ônibus, ao arrancarem, criavam muito distúrbio. Até isso Prabhupada sabia, né, Bima? Sabe tudo, né? Tudo e mais um pouco. Prabhupada a seguir deu uma olhada no templo Emmanuel. Mas está escrito diferente, Bima. Prabhupada a seguir deu uma olhada no templo Emmanuel, também na rua 6, no Lower East Side. Era ainda maior do que o prédio do banco, e quando alguns dos discípulos do Swamiji caminharam através de seus aposentos vazios e cavernosos, ficaram confusos em pensar como seriam capazes de administrá-lo ou utilizá-lo, mesmo que conseguissem adquirir semelhante propriedade. Ele visitou outros locais, um tão abandonado e em tão pobre estado de conservação que parecia ter sido depredado, e outro em condições semelhantes, cheio de cacarecos amontoados quase até o teto. Ele perguntou a Rupanuga, o qual o acompanhara, o que achava, e Rupanuga disse: há muito tempo e dinheiro para repará-lo. Dali voltaram ao templo. Ao regressar a seu quarto, Swamiji entrou no banheiro e lavou seus pés na banheira. Disse que era costume indiano lavar os pés após andar na rua. Aí os devotos encontraram o Sr. Price, um corretor de imóveis elegantemente trajado. Vocês têm um punhado de estrelas, disse o Sr. Price a Brahmananda. Vocês constituem uma organização religiosa isenta de impostos. Vocês não fazem ideia de quanto dinheiro isso poupará. Muitas pessoas são forçadas a desalojar-se. Tá, Bimala? Aí eu já estou lembrando do Sr. Price. Tá, é só para ler, não é para lembrar. Tá bom, não, sim, senhora, a senhora tem razão. Muitas pessoas são forçadas a desalojar-se só porque não podem pagar os seus impostos. Porém, alguém lá em cima está tomando conta de vocês. Gente, eu tenho local adequado para vocês e o seu Swami. Para aqui, tá bom. Ou para aqui onde o Sr. Price mostrou a Brahmananda um elegante prédio de 3 andares. Página 250, Bímola. Tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar. Mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções para você, com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando. Vou tomar água.
Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a terceira. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pix@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya, Jaga Guru Jaya, Prabhupada Jaya, Jaga Guru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.